Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo: Como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele então pode ser o seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bendize a minha alma, bendize ao Senhor, bendize a minha alma ao Senhor. Meus queridos irmãos, minhas irmãs na fé, queridos radioouvintes, internautas que rezam conosco, estamos aí vivenciando os festejos em honra ao nosso padroeiro Santo Antônio. Quarta noite aqui nós nos reunimos. Cada dia nós nos encontramos com a palavra de Deus, aquecemos os nossos corações pela vida, pelo exemplo, os ensinamentos que Santo Antônio viveu e deixa para nós como um grande tesouro espiritual da nossa fé. Hoje, sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, dentro do mês de junho, nós celebramos tantas festividades e também celebramos a festa do Sagrado Coração de Jesus. E no primeira sexta, sempre nós voltamos o nosso olhar, a nossa espiritualidade para este Deus que tem um coração e o seu coração é fornalha ardente de amor por cada um de nós, seus filhos e filhas. Mas dentro da nossa trezena, dentro daquilo que trazemos no coração, as intenções que rezamos, aquilo que pedimos, aquilo que olhamos para a palavra, olhamos para a vida, os ensinamentos de Santo Antônio, nós vemos tanta coisa boa, tanta coisa bonita que nós podemos trazer para o nosso coração. O Evangelho, nós vemos esta fala de Jesus, a respeito do Messias ser o filho de Davi. Se o próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: Disse ao Senhor, ao meu Senhor, senta-te à minha direita. Diante desta cena, nós nos deparamos com a revelação do senhorio de Jesus. Ele é o Senhor do tempo e da história. Então, quando nós nos deparamos com o Evangelho, com a palavra de Deus, com esta realidade movida pela graça do Espírito Santo, nós temos o próprio Jesus como fundamento primeiro da nossa fé. Ele, quando fala, os seus inimigos debaixo dos teus pés. E aí nós lembramos da cena da cruz, porque Jesus, ele é um rei diferente. Não como os moldes que nós o conhecemos pela história, mas o seu reinado se instaura a partir do silêncio, do tormento da cruz. Deste Deus que assume a nossa condição humana, experimenta o tormento do abandono na cruz para revelar a nós a experiência mais bela do seu amor. Então, quando nós vemos a vida de Santo Antônio, foi um jovem que sentiu o seu coração arder por amor a Jesus e no desejo de se consagrar a Deus, no encontro com São Francisco, que este ano nós lembramos 800 anos deste encontro, de Santo Antônio, que na verdade não era ainda o Antônio, era o Fernando, nome de batismo, e aí no encontro com São Francisco, ele se sente entusiasmado pelo jeito de Francisco de Assis anunciar o Evangelho e viver a pobreza evangélica.
E aí nós vemos o senhorio de Jesus. Tudo transcorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Tudo volta-se para a graça de Jesus. Então, quando nós cristãos católicos celebramos a vida de um santo, é nós celebrarmos a força de Jesus na nossa natureza humana. Porque a santidade é um convite de Deus para todos nós. Deus nos chama para sermos santos, irrepreensíveis e viver a graça do seu amor. Então esse convite que hoje, talvez, quando se fala em santidade, a gente pensa que não é possível ter gente santa no nosso meio, e é muito pelo contrário. Tem gente que revela para nós o odor da santidade, no seu gesto, nas suas palavras, na sua compreensão de mundo, nas suas realidades. Então o chamado de Deus para a santidade, ele ainda continua no nosso meio. Basta nós olharmos para a história da igreja, a história da nossa igreja. Nos tempos oportunos, Deus faz surgir. Naquele tempo, Francisco de Assis, e Santo Antônio entusiasmou pelo jeito dele, se tornou um grande pregador do Evangelho. Já disse aqui e repito, Santo Antônio é um dos poucos santos da história da igreja que os seus maiores milagres foi feito em vida. Não é depois que morreu não, né? Porque às vezes nós temos uma facilidade muito grande, depois que o povo morre, a gente fala que todo mundo é bom, né? Nunca vi um defunto que não prestava. Todos prestam. Repara para vocês verem. É só morrer que fica bom. Eu prefiro ficar ruim, né? Tem problema. Morre que fica bom. Na vida dos santos também é assim. Os grandes exemplos de santidade, de milagres foram feitos da vida findada. Com Santo Antônio é o contrário. E na nossa igreja, os vitrais, como que quase que um processo catequético sobre a vida de Santo Antônio, nos ensina aí os seus grandes milagres, os seus grandes sinais. Então, meus irmãos, minhas irmãs na fé, mais uma noite, aqui nós nos reunimos, como Santo Antônio, aquele que nos dá o pão da palavra, o pão da Eucaristia. Nós queremos pedir a Santo Antônio nesta noite, que olhe por nós, pelas nossas famílias, pelos que sofrem, pelos doentes, pelos enfermos, pelas forças vivas desta paróquia, as nossas comunidades, os devotos de Santo Antônio, que nós vamos olhando para ele e vemos Jesus, porque ele direciona a sua vida, a sua palavra, a sua santidade, aponta para Jesus. E esse deve ser o nosso caminho, este deve ser a experiência de fé que nós devemos fazer. Que Santo Antônio olhe por nós e do céu interceda a Deus por cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.